Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre testes estatísticos de correlação, usando exemplos para ajudar nas análises desses testes, principalmente dando ênfase na interpretação deles. Bem, aproveito também para pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, e também não deixem de dar o like, o joia, para ajudar a gente a aparecer melhor nas buscas pela internet, tá bom? Bom, então a gente hoje traz aqui um exemplo usando cocos, né? Cocos de verdade que foram úteis para medidas desses cocos, e essas medidas vamos buscar fazer correlações entre elas. É, Portanto, a gente tem valores reais, não foram valores criados de cabeça, mas também usamos os cocos, o elemento coco, para evitar qualquer tipo de conflito de ético, se fosse medidas de pessoas e coisas do tipo. Bom, mas esse tipo de análise de medidas morfométricas, elas podem ser naturalmente usadas da mesma forma em exames de diagnóstico, em pessoas, enfim, em plantas também, né? Então é isso. Aqui nós temos uma amostra de 25 cocos e as variáveis que nós exploramos. O perímetro vertical e transversal, medidos em centímetros, a razão entre essas medidas verticais e transversais, né, do perímetro, o volume, medido em centímetros cúbicos, a massa em quilo, a densidade em gramas por centímetro quadrado, a água de coco presente dentro do coco em ml, e a relação entre água e volume, dados aqui em porcentagem. Então, nós obtivemos média e desvio padrão, mas vamos direto aqui para a, a estatística descritiva, né? Então, observem que temos aqui os dados de mediana, quartis, no primeiro e terceiro quartil, valores mínimos e máximos. Esses valores vão ser muito úteis, principalmente em testes não paramétricos de correlação, no caso o teste de Spearman. Eles são esses valores que são preferencialmente usados quando a gente está fazendo esse tipo de teste não paramétrico. E temos aqui também a média, o padrão e o erro. Esses valores são mais usados, principalmente quando nós usamos os testes paramétricos, no caso da correlação, teste de Pearson. O intervalo de confiança, né, o valor inferior e o superior do intervalo de confiança, e o teste de Shapiro-Wilk. Nós escolhemos ele porque temos uma amostra inferior a 30. Observe que, de todas as variáveis, apenas a densidade teve uma distribuição não normal, né? Observe que os valores, os demais que foram considerados com distribuição normal, têm um P, valor de P, superior a 0,05, que não seria significante, né? Não é significante, aliás. Mas no caso do teste de Shapiro-Wilk, teste de normalidade, aliás, o valor não significante, né, significa uma distribuição normal, porque indica que a mediana da curva de Gauss, né, realmente é o ponto de maior ocorrência de casos, né? Já que a densidade, né, não teve um P significante, portanto a distribuição não foi normal. Todas as vezes que a gente for fazer uma correlação usando a densidade, a gente vai ter que escolher o teste de Spearman. Quando as outras variáveis forem combinadas, 2 a 2, aí a gente vai usar o Pearson, porque todas as outras têm uma distribuição normal. Bom, então aqui a gente observa que os valores possíveis de correlação vai de 0 a 1, podendo ser positivo ou negativo. Esses valores eles vão ser interpretados de forma diferente. Observe aqui na psicologia, nas ciências políticas e na área de saúde, né, que é o de nosso maior interesse. Veja que elas são categorizadas de acordo com o intervalo de resultado que acontece, né? Quando o valor é positivo, significa dizer que as duas variáveis medidas vão no mesmo sentido, ou crescendo ou diminuindo. Quando os valores são negativos, indica que as duas variáveis têm direções opostas. Quando uma cresce, a outra diminui, por exemplo. E isso vai acontecer de forma mais intensa na medida que está próximo de 1 e de forma mais fraca na medida que está próximo de 0.
Observe que essas categorias vai ser dividida em perfeita, quando a correlação for 1, né? Em muito forte, quando a correlação for de 0,8 até 0,99, né? Moderada, de 0,6 até 0,79, né? Razoável, quando for de 0,3 até 0,59, pobre, de 0,1 até 0,29, e não vai existir ausência total de correlação quando for zero. Tá? Então, esse será o nosso parâmetro, né, para classificar o nível ou a intensidade de correlação. Bom, então, voltando às nossas variáveis, nós combinando aqui volume com líquido, né, presente dentro do coco, observe que a correlação foi de 0,58822095, vamos arredondar aqui para 0,59, o que é uma variável razoável, positiva e razoável, e mais do que isso, tem valor significante, ou seja, menor do que 0,05. Então, é uma correlação positiva, razoável e significante. Quer dizer que a gente vai usar a média como valor para tomar como referência. E a gente mostra que o valor, quando aqui o volume cresce, por ser positiva, o volume de água dentro do coco também tende a crescer. Mais uma vez, Pearson, usando a correlação entre massa e líquido dentro do coco. Então, uma presença aqui, a correlação foi de 0,66, correlação de Pearson. Isso foi positivo, né? Correlação positiva, os dois crescem, né, ou diminuem juntos, e a intensidade dessa correlação foi moderada, né, com P mostrando aqui menor do que 0,5, portanto significante. Então, a correlação entre a quantidade de líquido dentro do coco e a massa em quilo tendem a crescer no mesmo sentido, né, ou diminuírem no mesmo sentido. Quer dizer, correlação positiva, moderada e significante. Já aqui usamos Spearman porque a densidade está envolvida na correlação, né? E observe que densidade com a quantidade de líquido dentro do coco há uma correlação que chega próxima a zero, 0,08, né? Então é uma correlação pobre, né? Positiva, sim, porém pobre, e não foi significante, P maior do que 0,05. Então a densidade parece não ter muito valor nesse sentido de dizer quanto de líquido tem dentro do coco. Bom, aqui as variáveis volume e massa, né, mostra uma correlação de Pearson, porque as duas têm distribuição normal, de 0,958, então 0,96, muito forte. É positiva, ou seja, volume e massa crescem ou diminuem no mesmo sentido, e isso é muito forte, né, e significante. Né? Observe a média, foi usada, né, para as duas, o volume e para a massa. Média, desvio padrão, intervalo de confiança também. Mas a média seria esse o ponto de partida, de medida para que a gente usasse um entendimento para dizer, olha, a partir daqui é a média, mas se uma sobe, a outra sobe também, e assim vai. Bom, a correlação de Spearman, aqui, por conta da densidade presente, observe, massa e densidade têm correlações negativas, né? Porém, 0,13, né? 12, 5, 1, 4, 6, 13, 0,13 é uma correlação pobre, né? E maior do que 0,05, não significante. Então, a gente não pode aqui ter muita segurança em afirmar algo sobre a relação de massa e densidade com o que a gente teve de dados com essa amostra, claro. Correlação de Spearman, novamente, densidade no jogo, então, observe aqui 0,327, mas valor negativo, né? Então, a gente tem uma correlação negativa, ou seja, volume e densidade vão em sentidos opostos, né? Até porque, olha, é denominador, né? Então, é a tendência que realmente acontecesse isso, a densidade com o volume no denominador, então tende a ser oposto realmente. É uma correlação negativa, 33, razoável, porém com o P maior do que 0,5. Então, não é significante para os dados que a gente trabalhou. Bom, perímetros vertical e transversal mostra aqui, olha, 0,9, ou seja, uma correlação muito forte.
Então, qual é a tendência? Positiva e muito forte. Então, quando o perímetro vertical cresce, a tendência é que o perímetro transversal também cresça. E quando diminui, também diminua. E isso tem um valor estatístico assim significante, tá? Bem menor do que 0,05, aliás. Bom, Pearson, novamente, quando a gente está fazendo aqui perímetro vertical, vezes razão de perímetro vertical e transversal. Vertical, aqui, essa razão, veja que o vertical é o numerador, então há uma tendência de serem diretamente proporcionais e, naturalmente, serem correlações positivas. Porém, é uma correlação pobre, 0,11, e não é significante. No perímetro transversal, que está no denominador, então é natural que a correlação seja negativa, né? Ela é até razoável, né? 0,34, porém não é significante. Então, maior do que 0,05. Então, eu espero ter mostrado aí como pensar, né, com os dados que a gente tem, a partir do momento que tem um dado obtido, né, da amostra, como trabalhar ela no teste de normalidade, e a partir daí fazer as relações de cruzamento, de correlações, e sabendo escolher teste paramétrico ou não paramétrico, Spearman ou Pearson, e interpretar os valores de acordo com categorias de intensidade de correlação, se positiva, se negativa e se significante ou não. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.